E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, estou por aqui direto. E olha só, hein? Hoje é dia de fusão no Maracanã, hoje é dia de jogo no Brasileirão, Fluminense e Corinthians. Mas olha só, hein? Ninguém tá nem aí para esse jogo, porque os olhos estão focados já na final da Copa Libertadores. Mas eu não estou falando do Marcelo, não estou falando do Cano, não estou falando do Arias, não estou falando de nenhum jogador, porque os bastidores, para variar, tomaram conta do assunto e só se fala na confusão gerada pelo Flamengo, que cismou porque quer jogar no Maracanã, menos de uma semana antes ali, um pouquinho mais de uma semana antes da final da Copa Libertadores, que ele está fora, mas quer tumultuar a casa. Então, vamos destrinchar cada ponto desse aqui e entender por que está havendo tanta confusão. Fica ligado. E aí você já pode dar o like e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito ainda. Diz aí, em sã consciência, você imaginava mesmo que não ia ter nenhuma confusão na final da Copa Libertadores realizada no Maracanã, Rio de Janeiro? Não dá, é impossível você fazer um tipo de pensamento desse. Então, olha só, hoje o Anselmo Góes, nesta quinta-feira, de hoje é dia 19, bateu o martelo, lançou a nota. O presidente da Conmebol ameaça tirar a final da Copa Libertadores do Maracanã, do Rio de Janeiro, e levar para Deus sabe aonde. Cara, de cara eu já te falo o seguinte: essa possibilidade existe? Existe sim. Grande? Porra, meu irmão. Praticamente impossível. Muita gente está batendo aí. Mas isso já aconteceu. Eu vou te lembrar aqui quais foram as duas últimas vezes que isso aconteceu. Foi em 2018. A final foi justamente entre o Boca Juniors. Parece que é a culpa do Boca, hein? A final foi entre o Boca Juniors e River Plate, quando no primeiro jogo, lá na Bombonera, o palco meu, o Galo cantou, quebra de tudo quanto é lado, gente ameaçada de morte. E aí a Conmebol percebeu que não havia a menor condição da cidade de Buenos Aires sediar um jogo dessa magnitude, desse tamanho, dessa importância, numa estrutura totalmente precária. E aí sim decidiram levar a final para Madrid, lá na Espanha, isso em 2018. No ano seguinte, a final estava marcada para onde? Para Santiago. E aí a decisão ficou entre Flamengo e River Plate, tudo certo. Na véspera do jogão, aconteceu mais um problema na cidade, dessa vez lá em Santiago, lá no Chile. O palco meu também, todo mundo quebra-quebra, convulsão social que extrapolava até a esfera esportiva. Era um problema político seríssimo. Então a Conmebol se viu mais uma vez obrigada a retirar toda a estrutura que estava focada para ser feita lá em Santiago e levou o jogo para o Peru, onde acabou tendo aquela final que os torcedores do Flamengo tanto gostam de lembrar, tanto gostam de falar. E aí, mais uma vez, a gente tem que entender que houve sim essa necessidade, houve sim esse histórico de transferências, e que o presidente da Conmebol, inclusive, teria batido no peito e dizer: eu já tirei uma final de Conmebol, de Libertadores de sede, posso tirar mais uma vez? Mais ou menos, né, presidente? Mais ou menos. O que acontece? Nesses casos aí, aconteceram situações que não eram da responsabilidade da Conmebol, ou seja, a Conmebol estava ali refém de uma situação social, e isso está previsto em contrato, isso está previsto em lei, quando é feito um acordo com a cidade, seja com o governo, com a prefeitura, dependendo da estrutura de cada país. Então, nesses casos, sim, se houvesse, de repente, uma convulsão social no Rio de Janeiro, a Conmebol, sim, poderia pegar e imediatamente tirar e que se dane. Não é o caso dessa vez. Desse problema, desse caos aí que está acontecendo todo, são problemas esportivos, meramente esportivos. A estrutura da cidade está pronta, as condições estão aí. O que está se reclamando, sim, é uma falta de segurança, caso, por exemplo, caia um temporal no dia do jogo do jogo do Flamengo contra o Bragantino e estraga o estádio, o gramado, por exemplo. Aí você sim vai passar a ter um problema de estrutura, mas acontece, ainda é um problema de nível esportivo, não é um nível da... Vamos imaginar que se a Conmebol realmente bate no peito e troca agora, faltando aí pouco mais de 15 dias aí para a decisão. Gente, não é só um jogo de futebol, não é só uma partida de futebol que vai ser realizada em outro lugar.
Já imaginou quantas pessoas compraram passagem, reservaram hotel? Quantas empresas já fizeram logística, prepararam tudo, a estrutura? O governo do estado, o governo da cidade do Rio de Janeiro já se preparou, montou um esquema especial para receber esse tipo de evento, que não é feito da noite para o dia, é um evento que requer um pouquinho mais de atenção, afinal de contas, virão muitos torcedores de fora do país, inclusive, de outros estados. Então, não é uma coisa assim que você pode fazer de uma hora para outra porque me deu vontade, me deu na telha, me deu um probleminha aqui, apertou meu calo do sapato, eu vou fazer agora porque eu estou afim. Não é assim que as coisas acontecem. Então, isso é mais uma coisa política, uma pressão política que está sendo feita. Claro, em caso extremo, pode sim ser feito, mas é chance mínima disso acontecer e os próprios envolvidos sabem disso. O que você pode questionar, e aí tem muita verdade, é a postura do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe que está constantemente em decisões, está constantemente envolvida em grandes partidas, e sempre quando há necessidade da preservação, seja do estádio, ou seja da estrutura da cidade, todos os esforços são feitos para atender o Flamengo, que é, sim, o time de maior torcida do Rio de Janeiro. Parece que agora a coisa inverteu, é uma situação diferente, e aí a coisa não vale, né? Aí, seu Landim, com todo o respeito que o senhor não merece, o senhor está mostrando ali a sua má vontade, a empáfia dessa diretoria. Eu não estou falando do clube, estou falando da diretoria do Flamengo, a empáfia dessa diretoria, a soberba de não aceitar que nenhum outro clube, nenhuma outra entidade tenha o protagonismo quando o Flamengo está fora. Então, essa situação apenas demonstra a verdadeira cara dessa direção do Flamengo, que é tão querida, vamos botar aí, entre aspas, junto às demais diretorias, junto a empresas que já tiveram relacionamentos com eles, demonstrando até uma certa antipatia junto até aos próprios torcedores do Flamengo. A gente viu recentemente, claro que devido à crise, devido ao momento péssimo que o Flamengo viveu nessa temporada, o relacionamento dos torcedores com essa diretoria. Mas, além disso tudo, tem outro fato. E aí sim entra aquela questão de soberba, aquela questão toda do flamenguista. Há sim, dentro do Flamengo, alguns diretores que são malucos, são kamikazes, são talibãs, são alienados que não pensam na parte profissional do esporte e querem sim tumultuar. Hoje tem Fluminense e Corinthians, ninguém está falando desse jogo. Está faltando pouquíssimo tempo para a final da Libertadores e só se fala de questão de insegurança, da questão da possibilidade do jogo não ser realizado no Rio de Janeiro. E o Flamengo está na mídia, o Flamengo está ali. É isso que essa turma talibã mais radical do Flamengo, diretoria, mais uma vez frisando, não estou falando do clube, da diretoria que está no momento no Flamengo, gosta, quer sim que tudo aconteça. Agora, analisando o outro lado, pensando friamente, o que acontece? Toda essa situação apenas está expondo o quê? A zona, a bagunça que é viver na América do Sul, de uma forma geral, e especificamente no Rio de Janeiro. Então, quando você fala de Rio de Janeiro, que é o suco do suco da zona, da bagunça da América do Sul, não podia ter outro desfecho. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, decidiram, sabe quando que a final da Copa Libertadores foi decidida vir para o Rio de Janeiro? Cara, eu faço até uma questão de te trazer, vou me botar aqui no cantinho. Sabe quando isso foi decidido? Dia 8 de março. 8 de março desse ano, de 2023. Foi quando teve a decisão de que a partida da final seria no Maracanã. Ou seja, estamos em outubro. Agora que resolveram entrar nessa discussão se vale ou não vale os contratos, se deve ou não deve fazer licitação, se tem ou não tem que fazer. Cara, isso está decidido desde março mesmo. Agora que vocês estão discutindo isso, agora que está decidindo, vamos lá. As três fases, os três atores envolvidos nessa brincadeira aí. A Conmebol. Gente, a Conmebol é sim uma entidade que, quando faz uma decisão de Libertadores, exige, assim como a FIFA, que o estádio esteja limpo. Ou seja, tudo que está dentro do estádio passa a ser da Conmebol naquele momento.
Estou falando, inclusive, de camarotes, estou falando, inclusive, de cadeiras cativas. Tivemos problema na época do Copa do Mundo. Muita gente que tem propriedade de cadeira cativa não pôde, teve dificuldade de acessar os jogos da Copa, entraram na justiça e depois ganharam. Mas durante a Copa do Mundo tiveram muitas dores de cabeça para tentar resolver esse problema. Donos de camarote é a mesma coisa. O cara compra o camarote para o ano inteiro, para a temporada inteira, chegar no filé mignon, no jogo mais importante da temporada, ele recebe a informação que ele não pode utilizar o seu próprio camarote. Pior ainda, aí isso é uma informação que eu tomei conhecimento, é pior ainda. Se ele fala, tá, eu não vou pagar para utilizar o meu camarote, vou mantê-lo fechado. Não é assim não. O seu camarote será utilizado. Não satisfeito com todo o seu mobiliário, com toda a sua decoração, com tudo seu ali dentro, trancado. Tudo que está dentro do Maracanã passa a ser da Conmebol. Gente, isso é um absurdo. Isso é um abuso. Isso não pode ser aceito por ninguém. Mas em algum momento alguém aceitou, alguém assinou esse contrato. E quem assinou esse contrato dessa vez? O governo do estado. Por quê? Da outra final da Conmebol, Libertadores, foi entre Palmeiras e Santos. Na época, a concessão do Maracanã estava ainda nesse imbróglio todo e estava em época de pandemia, então toda a decisão, todo o acordo foi feito diretamente com o governo do estado. Mais uma vez, a Conmebol procurou o governo do estado para tentar resolver, e o governo do estado foi lá e aceitou, porque fazer um evento desse nível para a sua cidade é muito interessante. Primeiro, pela publicidade, segundo, pela festa que vai ser esse evento. Por um acaso, dessa vez, tem um envolvido da própria cidade, ou seja, aumenta ainda mais a euforia de boa parte da torcida, seja ela do torcedor do Fluminense, seja ela de outras equipes secando, brincando, ou seja, muito maior. Então, tudo isso aumenta. Para o governo do estado, isso é muito bom. Mas na hora que esse contrato foi assinado, alguém lembrou de que, olha, a gente tem um contrato com a gestão lá do Flamengo e Fluminense. Esses gestores, eles têm um contrato em vigor com donos de camarote, com dono de cadeira cativa. Enfim, a gente não pode passar por cima. Tem dúvida que alguém falou, não, joga isso para frente, estou lá na frente e te resolve. E foi isso que está sendo feito e está estourando agora. Tem também a questão do Flamengo. O Flamengo não está na decisão e quer sim fazer a bagunça, como a gente estava falando aqui, fazer o oba-oba. Mas tudo isso tem um porquê, provavelmente. Justamente essa questão dos camarotes que estão ali. Ele vendeu, e isso inclui o Fluminense também, ele vendeu o camarote para seus clientes durante o ano todo. Chega agora, os clientes vão bater, meu irmão, vem cá. E eu estou falando de gente grande, tá? Estou falando de casas de aposta, estou falando de empresas de cervejarias, ou seja, não estou falando do seu Manel da esquina que tem a mercearia que alugou um camarote assim, não. Estou falando de gente grande. Tu acha que essa galera está satisfeita? Na grande oportunidade de expor sua marca, agradar seus clientes, eles estão fora? Esses caras devem estar no ouvido lá da gestão do Maracanã. Pô, meu irmão, como é que eu posso? Eu assinei o contrato. Eu duvido que a assinatura... Alguém vacilou. Alguém vacilou. Ou o governo do estado, que não prestou atenção nesse detalhe, ou a gestão do Maracanã, que ao assinar o contrato não prestou atenção, que tinha que constar esse item de que em caso de jogos da CBF, da Conmebol ou da FIFA, tem que ser cedido o estádio limpo para eles. Então, alguém vacilou. E também a CBF, que está encarando essa situação, defendendo o Flamengo. Gente, a CBF não pode se meter nesse caso, porque primeiro que você está indo contra a um outro interessado nessa situação, que também é um afiliado, que é o Fluminense. Nesse caso específico do Fluminense, o Fluminense está ali como se fosse o Tolima, se fosse o Olímpia, se fosse o Volta Redonda, com todo respeito a essas equipes, é a mesma coisa. O Fluminense está ali como convidado, tá jogando ali como convidado da sua própria casa. Mas é um interessado nessa situação, ninguém vai negar esse tipo de coisa. E a CBF comprou a briga do Flamengo. Isso tudo porque podia ter sido resolvido antes, mas ela decidiu que não pode haver 3 jogos seguidos fora de casa, e aí fez essa confusão toda, e agora está aí numa sinuca de bico. O Fluminense também não se manifesta, faz questão de que não, estou aqui apenas como convidado, participante, vai ficar vendo neguinho passando a mão na tua bunda e tu vai ficar quieto, meu irmão? Não dá, cara. Imagine se essa loucura
seja posta em prática e o jogo saia do Maracanã realmente. Repito, que eu acho pouco provável. Qual seria o prejuízo histórico, o prejuízo de relacionamento com o seu torcedor, prejuízo de torcedores que já fizeram investimento pesado? Imagina quanta gente entrar na justiça contra a Conmebol ou contra o governo do estado, seja lá quem for, acredito que seja contra a Conmebol, numa situação dessa. E o Fluminense está calado esse tempo todo. Claro, ainda vai ter uma reunião que deve estar acontecendo nesse momento, agora à tarde, lá no Paraguai. E aí, a partir daí, que a gente vai ter uma decisão mais concreta. Mas a zona está feita, a bagunça está escancarada e todo mundo está vendo o que está acontecendo por aqui. Eu quero saber a tua opinião. Você concorda comigo? Acho que a gente está diante aí apenas de um espelho que reflete a nossa realidade, a nossa situação do dia a dia, onde cada um só enxerga o seu lado, cada um pensa do seu jeito e toca o zaralho, e que se dane o futebol, que se dane o esporte. Agora, uma coisa eu te garanto, se a final vai ser no Maracanã ou não, 100% de certeza eu não tenho. Mas olha só, eu tenho certeza e te garanto, o Flamengo não vai jogar essa final não. Tá beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.